A história de Estevão, o primeiro mártir cristão, apresenta um retrato vívido de uma igreja que não recua diante da hostilidade do mundo. O seu testemunho revela que a fé cristã não é um refúgio de segurança, mas um chamado para assumir riscos em nome do Evangelho. Estevão, cheio de graça e poder, demonstra que o Espírito Santo capacita os fiéis a permanecerem firmes mesmo diante das mais cruéis oposições. Irmãos, bem-vindo à lição 9, que tem por tema uma igreja que se arrisca. Deixa IBD morrer. Oh, não, não, não. É o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer. Levante a sua mão pelo EBD. Meu amado irmão, minha amada irmã, tudo na paz, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, em nome de Jesus. Irmãos, hoje mais uma aula maravilhosa, mais uma aula profunda, mais uma aula teológica e pedagógica no seu, no meu, no nosso canal da EBD Veritas Apologética. Vamos lá, meus irmãos, lembrando, que é importante você acompanhar conosco esta aula, sempre com tua revista em mãos. Por quê? Porque todo o nosso conteúdo aqui, ele é baseado com a nossa lição do trimestre atual. Pastor, e qual é o trimestre? É isso aqui, tá? A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Irmãos, estamos hoje na lição 9, que tem por tema uma igreja que se arrisca. Já passaram, meus irmãos, 8 lições, Estamos quase chegando no final do trimestre. Não esqueçam, frequente e participe da Escola Bíblica Dominical na tua igreja, irmãos, aqui no nosso canal. É uma pré-aula, tá? É um preparo para você, professor, para você, aluno, ter um preparo melhor para poder chegar domingo na tua classe com a lição na ponta da língua. E hoje, a lição por tema qual é? Uma igreja que se arrisca. Vamos lá, irmãos, na lição de professor e também de aluno, temos aqui na parte de baixo, o seguinte tópico chamado leitura diária da semana, irmãos. É importante nós lermos isso em casa, porque é uma leitura de segunda a sábado. A leitura diária semanal, ela é para nós um contexto de toda lição, tá? Olha só aqui, segunda-feira, Mateus 10:16, vivendo em um mundo hostil. Terça-feira, Atos 20, versículo 24, nada a temer na pregação do Evangelho. Quarta-feira, Atos 6, versículo 10, capacitados com sabedoria para o confronto. Quinta-feira, Atos 16, 11, do 11 ao 13, caluniados e difamados pelos opositores. Sexta-feira, Apocalipse 2:10, fiel até a morte nas perseguições contra a fé. E sábado, Atos 7, versículo 60, morrendo e perdoando pela fé. Tá aí. Irmãos, a lição 9 tem por seguinte textuário: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos aos céus, nos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Irmãos, está aqui nosso textuário. Irmãos, a nossa verdade prática tem por seguinte assunto: a igreja foi capacitada para enfrentar o mundo que é hostil à sua fé e aos seus valores, Ou seja, irmãos, aqui temos uma verdade prática comentada agora aqui, olha só, por quê? Vamos ver aqui, Aqui nós temos a igreja. O que é a igreja? A igreja, no grego de eclesia, é uma assembleia, uma comunidade dos chamados, de acordo com Atos 5:11. Aqui temos a palavra capacitada. A igreja que é chamada, ela é capacitada, do grego dinamo, que é fortalecer, revestir de poder. E essa igreja que é capacitada, ela é capacitada por quem? Por Deus,
do Elohim, né? No hebraico Elohim e no grego Theos. E essa igreja, irmão, olha que interessante, tá? Esta igreja que foi por Deus capacitada, ela é para que capacitada? Para poder enfrentar, né? Para poder resistir, para poder manter-se firme diante das oposições do mundo. E este mundo, né, é uma ordem sistêmica, é um sistema humano decaído, irmãos, tá? É um sistema hostil, né, do grego heteros, né, inimigo, adversário. Então, o mundo hostil, ele é contrário à fé cristã. Por quê? Olha só, com hostilidade religiosa, com o sistema mundano, ele confronta a fé do cristianismo, tá? Então a igreja, ela é chamada para fora para poder enfrentar essa hostilidade. De que maneira? Resistindo ao sistema, tá? O antissistema, né, no grego, né, no nosso português, antissistema, com ousadia no testemunho e com o sofrimento como parte da nossa missão. Então o mundo, a igreja, ela foi capacitada para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e os seus valores, irmão. Estamos em constante oposição ao sistema mundano, irmãos. Está aqui a nossa verdade prática comentada, irmãos. O material excelente está em nossa plataforma da IBD Online. Assine lá, porque vale muito a pena. Palavra-chave, irmãos, da nossa lição tem por tema martírio. O que é o martírio no hebraico? No hebraico é testemunha, né? É red, né? Testemunha. É usada para juridicamente para alguém que confirma a verdade diante de um juízo. E martírio no grego, né? Ela vem de martiria, que significa testemunho ou ato de testemunhar. No Novo Testamento, a palavra mártires, ela identifica os que testemunham de Cristo. Aos poucos, esse testemunho passou a implicar perseguição e, em muitos casos, a morte. O martírio tornou-se a expressão máxima do discipulado. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus até as últimas consequências. Você está disposto, irmão, a seguir Jesus Cristo até as últimas consequências? Olha só, né? Teologicamente falando, o martírio ele está ligado a imitatio, né? Christi, ou seja, imitação de Cristo. Assim como Jesus entregou sua vida pela verdade do reino, o mártir, ele imita o seu Senhor, tornando-se reflexo da cruz no mundo. O martírio não é buscado como meta em si mesmo, mas aceita como consequência o viver fielmente a Jesus Cristo. Está aí. A nossa palavra-chave comentada é qual? É martírio, do grego ed, testemunha, usado juridicamente para alguém que confirma a verdade do juízo. E no grego, martíria, que significa testemunho ou ato de testemunhar. Irmãos, não se esqueçam de inscrever no canal, de comentar aqui embaixo, compartilhar esta aula e curtir, irmãos, porque é importante para nós continuarmos no YouTube, irmãos, tá? Você tem que comentar, tem que se inscrever, tem que compartilhar e curtir, tá, irmãos? Isso para nós é de grande importância. Vamos lá, irmãos, lição em mão, classe introdução, tá? Na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Lembra, a lição 8, tá? É um dos 7. Quando lemos esse texto do livro de Atos, né, Atos 6, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e o seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, né, que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém
como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Olha só, irmãos, aqui este banner sobre Estevão, tá? Lembrando que esse material nosso, você está na nossa plataforma da EBD Online, lá disponível, irmãos, para assinantes, tá? É um valor simbólico, um valor muito acessível. Fala assim que o banner, Estevão, ao lermos a sua história, que começa em Atos 6:5, você pensaria que ele veio de uma longa linhagem de grandes pregadores, irmãos, tá? Mas não, na verdade, não sabemos muito sobre o seu passado, mas sabemos que ele era helenista, judeu de nascimento, mas grego por cultura. Ele fez parte do grupo de 7 homens escolhidos para servir aos crentes, para que os apóstolos pudessem se concentrar no ensino e oração. Com fé, Estevão submeteu-se ao Espírito Santo e trabalhou para servir a igreja. Estevão é o modelo de cristão fiel, que Deus ama usar para fazer grandes coisas. Consequentemente, ele foi capaz de fazer grandes maravilhas e feitos sobrenaturais, validando assim a sua pregação como sendo autenticamente por Deus. Tá, irmão? Tá aqui. Aqui é Estevão, helenista, né? Ele nasceu sendo judeu, mas a sua cultura era grega. Ele fez parte dos 7 que foram escolhidos para o diaconato, ok? Estevão, um homem de fé, que era submetido à ação do Espírito Santo, trabalhou para servir a igreja, irmãos, e são desses que Deus ama usar, né? Para poder fazer grandes coisas. Homens que se deixam ser usados. Homens e mulheres que se deixam Deus trabalhar na sua vida, irmãos. Não só por palavras, mas também por atitudes. Irmãos, o tópico 1 tem por seguinte divisão, né? E tema. O tema é qual? A identificação dos conflitos. A parte A, aprendendo com Estevão. A parte B, a fé sob ataque. A parte C, a disputa com Estevão. E na parte D, a falsa narrativa. Vamos lá. Tópico 1, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. A parte A, aprendendo com Estevão. Vamos lá, irmãos, falar essa nossa lição. Com Estevão, em Atos 6 e Atos 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Olha isso aqui, irmãos. Ó. Estevão, ele vai se destacar como um homem cheio do Espírito Santo, né, e sabedoria, características que habilitaram a servir na diaconia. Seu ministério ultrapassava simples assistência material. Ele pregava e também realizava sinais e prodígios, demonstrando que o serviço na igreja ele é espiritual em toda a dimensão. Tá? A coragem de Estevão reflete a formação de uma fé sólida, fundamentada na Escritura. Ao longo do seu discurso em Atos 7, ele mostra profundo conhecimento da história de Israel, desde Abraão até Salomão. Isso revela que a fé verdadeira não é cega, mas é racional. Ela é alicerçada na palavra. A igreja de hoje, ela pode aprender com Estevão em uma fé contestada, precisa estar ancorada, olha só, no conhecimento da verdade. Ele não se intimidou diante do Sinédrio, mas, né, ele sabia que não estava sozinho, mas era sustentado pelo Senhor da história que ele pregou. Ele tinha convicção daquilo que ele pregava, irmãos. Tá? Ele tinha certeza daquilo que ele pregava, porque ele conhecia o Deus que ele pregava. Olha só, irmãos, aqui no banho, aprendendo com Estevão, defendendo a fé sem hesitar. Eu botei aqui, meus irmãos, três maneiras de nós defender nossa fé. Primeira maneira, conhecendo profundamente a palavra. Sem raiz, qualquer vento de dúvida derruba o cristão. Estevão não inventou argumentos na hora.
ele conhecia a história bíblica. Atos 7 mostra isso. E a usou como defesa. Ler, meditar e internalizar a Escritura nos dá segurança. Segundo meio, para podermos nós também, com ousadia e não hesitar, temos uma fé defendida. Segunda maneira, orando com ousadia. A fé firme nasce na intimidade com Deus. Estevão, mesmo sob pedras, orava: Senhor, recebe o meu espírito, irmãos, Ele se apedrejado orava: Senhor, recebe o meu espírito. Quem ora aprende a não temer diante de homens, porque já está de joelhos diante de Deus, irmão. Olha que forte. Quem ora aprende a não temer diante dos homens, porque está de joelhos diante de Deus. E terceira maneira, mantendo a vida de coerência. Nada derruba mais a defesa da fé do que um testemunho fraco. Estevão foi descrito como cheio de fé e do Espírito Santo. Se nossas atitudes não contradizem a nossa boca, a nossa vida vira a maior apologética, tá? Se as nossas atitudes não contradizem o que nós falamos, então a nossa vida é uma defesa da fé pura. Resumindo, palavra, oração, coerência, esse é o combo direto para não hesitar na defesa da fé. Aprenda com o Estevão, tá, irmãos? Conheça a palavra, Ore com ousadia e mantenha uma vida coerente, porque esses três meios aqui é uma verdadeira apologética pessoal da nossa vida. Vamos lá para o tópico 1, parte 2, a fé sob ataque, irmãos. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhe esta aula, irmãos, e comente aqui embaixo e curta, porque isso para nós é maravilhosamente bom, tá? Para podermos continuar crescendo e chegando aonde, nós queremos chegar, Vamos lá, a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordavam com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Ouça aqui, a fé cristã sempre foi alvo de ataques. Estevão, ele enfrentou a oposição de sinagogas helenistas que não podiam resistir à sabedoria com que ele pregava. O texto grego que usa o verbo anistemi, opor-se, indicando uma resistência ativa e hostil contra a verdade. Esse ataque, irmãos, não era apenas intelectual, mas também espiritual, como aconteceu com Jesus. Levantaram-se falsas testemunhas contra Estevão. A palavra falso no grego, é pseudomartis, ou seja, é a testemunha mentirosa. Assim, a luta da igreja não é apenas contra argumentos humanos, mas contra forças que distorcem a verdade. Os cristãos, eles desde o início aprenderam que a fé em Cristo atrai a oposição. A nossa fé, ela vai atrair a oposição, irmãos, tá? Então Estevão, ele não buscou evitar o confronto, mas ficou firme. Isso nos ensina que, em tempos de hostilidade, a igreja deve confiar no Espírito, que dá ousadia para podermos falar. Vamos lá, irmãos, aqui no Banho, a fé sob ataque, o ciclo da oposição. Existe um ciclo diabólico que se opõe contra a igreja, irmãos, tá? Lembrando que todo o nosso material visual, o nosso comentário da lição, estão aqui embaixo no link da plataforma da IBD Online, irmãos. É para assinante, é sim, mas é com um preço muito acessível. Ou preço mensal ou trimestral, irmãos, tá? Mas vale muito a pena. Olha aqui, a oposição trabalha com ciclo, tá, irmãos? Primeira coisa, oposição ideológica, acusação verbal. Tudo começa no campo das ideias. A estratégia é desacreditar a mensagem e rotular os cristãos
com ameaça cultural. Segundo, parte do ciclo, intimidação e ameaças, a pressão psicológica. Quando o argumento não cala a igreja, entra a pressão, ameaças de prisão, perda de posição social, até sustento, irmãos. Olha como é que é a oposição contra a igreja. Olha aqui, terceiro, perseguição legal, prisão e julgamento. O discurso vira ação judicial. Aqui a fé é tratada como crime, irmãos. Olha o detalhe, tá? Quarto, violência física, agressões e martírio. Quando nem a ameaça, nem a prisão resolvem, vem a agressão direta, açoites, apedrejamentos e mortes. E 5, a expansão e avanço do evangelho. Paradoxalmente, o último estágio do ciclo não é derrota, mas multiplicação. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja vai crescer, irmãos. Quando a igreja está com o mundo confortada, quando a igreja conforta o mundo, quando o evangelho é um evangelho fraco, raso, de cult, um evangelho de alto ego, a igreja não expande, não cresce. Mas quando, meu irmão, vem oposição ideológica, quando vem intimidação e ameaça, quando vem perseguição contra a igreja, quando vem a violência contra a igreja, aí sim vai ter uma expansão do evangelho do reino de Deus. Parece loucura, mas é assim que Deus trabalha, para poder nós hoje sermos cristãos, porque lá atrás houve uma oposição forte contra a igreja, e essa oposição fez que os crentes despertassem e pregassem ainda com mais autoridade a palavra de Deus. Fala assim, irmãos, a parte C do tópico 1, diz assim: a disputa com Estevão. Em outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo susétel, né? Traduzido aqui como disputavam e disputavam com Estevão. Os léxicos gregos ou dicionários de grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor a sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída, irmãos. Ouça aqui, ó. A disputa entre Estevão e os líderes religiosos foi inevitável, porque a sua mensagem confrontava a estrutura religiosa e cultural de Israel. O verbo grego susétel, né, disputar ou discutir, mostra que não se tratava de um debate superficial, mas de um confronto profundo sobre a verdade de Deus, irmãos. Aqui, ó, o Sinédrio viu em Estevão uma ameaça ao sistema religioso, ou seja, a sua pregação sobre Jesus como verdadeiro templo de cumprimento da lei soava como blasfêmia aos ouvidos judaicos. Entretanto, Estevão não recuou, pois entendia que, né, o evangelho não pode ser acomodado ao formalismo religioso. Assim como foi no passado, hoje a igreja, né, ela enfrenta disputas ideológicas e espirituais. A exemplo de Estevão, nos mostra que a fidelidade, a mensagem deve prevalecer, né, sobre a busca de aceitação. A verdade não pode ser negociada, mas mesmo diante de oposição mais severa, não importa a oposição, não podemos negociar a verdade do Evangelho. Olha aqui no banho, irmãos, a disputa com Estevão. A narrativa contra Estevão não era baseada na verdade, mas em mentiras estratégicas para desacreditá-lo e incriminar a igreja. Olha aqui, a acusação de blasfêmia contra Moisés e Deus. Olha a mentira, irmãos. Os opositores alegaram que Estevão falava contra o Sinai e a lei de Moisés. Diziam que ele insultava o templo e a lei, apresentando como alguém que rejeitava a tradição judaica. E isso tinha efeito duplo.
chocava os líderes e desestabilizava os fiéis. Segundo, acusação de heresia contra o templo e contra Israel. Eles diziam que Estevão dizia que Jesus destruiria o templo e mudaria as leis de Israel. Ele era pintado como traidor da nação, alguém que queria subverter o judaísmo. E terceiro, testemunhos falsos e manipulação do povo. Os opositores fabricaram testemunhos. Pessoas alegavam ter ouvido Estevão falar palavras condenáveis, mesmo que ele não tivesse dito nada assim. Se todo mundo acreditasse que ele blasfemou, a comunidade naturalmente se voltava contra ele. Resumo da narrativa: Estevão era visto como o inimigo da lei de Moisés. Estevão foi acusado de blasfemar contra o templo e o próprio Deus. E fabricaram testemunhos falsos para inflamar a multidão e provocar o julgamento, irmãos. Irmãos, isso aqui é muito cruel, irmãos. Detalhe, foram os próprios irmãos da fé, do judaísmo, que levantaram-se contra Estevão. Para fechar o tópico 1, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, e pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja, a todo custo, a igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Irmãos, eu botei aqui no banner algumas narrativas que nos dias de hoje têm sido usadas contra a igreja. Olha só aqui no banner. Eu coloquei somente 3, mas tem mais, tá? Aqui, a primeira narrativa. Eles dizem que a igreja como instituição é retrógrada ou antiquada. Por quê? A narrativa atual é que a fé cristã é ultrapassada, é intolerante ou é ignorante. Dizem que a igreja não se atualiza com o mundo, que está presa a ideias que não fazem sentido para a sociedade moderna. Segunda narrativa, dizem que a igreja como fonte de hipocrisia e exploração. Ou seja, a mídia e a cultura popular frequentemente pintam a igreja como cheia de líderes corruptos, interesses financeiros escusos e gente que fala uma coisa e faz outra. Olha só, assim que pintou a igreja. Terceira narrativa, dizem que a igreja é como campo de manipulação emocional. Outras vozes dizem que a igreja manipula emocionalmente pessoas vulneráveis, explorando medo, culpa ou promessas de recompensa divina. Isso ataca a legitimidade da pregação e dos ensinos bíblicos. O mundo, a sociedade secular, ela sempre vai inventar narrativas contra o povo de Deus, mas nada para a igreja, irmãos. Nada vai parar o povo de Deus. O tópico 1 tem por seguinte sinopse: a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade, irmãos. Agora o tópico 2, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Fala assim a parte A: Deus na história do seu povo, e na parte B, cura corações endurecidos. Vamos lá, lição em mãos e vamos continuar a nossa aula que está muito boa. Irmãos, antes de prosseguir, aqui para você o meu abraço, os irmãos de São Paulo, os irmãos do Rio de Janeiro, os irmãos do Acre, lá do Rio Branco, irmãos. Os irmãos do Piauí, do Maranhão, do Ceará, os irmãos de Portugal, lá de Moçambique, irmãos. Deus vos abençoe cada vez mais, irmãos, tá? É uma honra, é um prazer imenso você conosco aqui em nosso canal, tá? Este é o canal da EBD. Aqui temos aulas maravilhosas, aulas bem pontuadas, aulas pedagógicas, teológicas e muito curso para você gratuito para formar você como um professor por excelência e não deixar a tua EBD morrer.
Veritas Apologética, o canal da EBD. Vamos lá, irmãos, falar assim a parte do tópico 1, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, né? Usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 de Atos, encontramos o seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do povo, mas também revela o propósito principal dessa história, provar que Jesus é o Cristo. Durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado, né? Olha aqui, o discurso de Estevão em Atos 7 é uma defesa magistral da fé, mostrando que Deus sempre esteve presente na história de Israel. Ele cita Abraão, José, Moisés e Davi, revelando que a revelação divina não estava limitada ao templo, mas ao agir de Deus. A palavra grega apologia, aqui usada no Novo Testamento, é defesa racional da fé. Estevão fez exatamente isso. Apresentou uma defesa baseada na Escritura e na história. A sua fala demonstrou que Jesus era o cumprimento da promessa feita ao povo. A igreja deve aprender a fazer a sua apologética com firmeza, mostrando que a fé cristã não é um mito, né? Mas é a revelação histórica de Deus. Assim como Estevão, o cristão, você e eu, somos chamados a testemunhar fielmente em meio às oposições. Irmãos, anota aí, Estevão, o defensor da fé cristã, a defesa pela palavra, apologética bíblica. Ele prova que Deus nunca esteve preso ao templo ou a rituais, mas sempre agiu soberanamente. Segundo, defesa pelo Espírito. Olha só, Estevão, ele usou apologética espiritual. Em Atos 6,10 ele afirma: não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava, apologética espiritual. E terceiro, defesa cristocêntrica. O que ele falou apontava para Jesus, né? Estevão não se defende a si mesmo. Ele defende a fé apontando para Cristo. Ele acusa o Sinédrio de terem traído e matado o justo. Olha só, Estevão, ele defendeu a fé com a Escritura, sabedoria do Espírito, Cristo no centro, testemunho pessoal. Ele mostra que a apologética não é só debate, é viver e morrer de modo que tudo aponte para Jesus. Está aqui Estevão, ele como apologeta, né? Ele usou defesa da palavra, ele usou defesa pelo Espírito Santo e usou defesa cristocêntrica. Irmãos, isso aqui é muito importante, tá? Demais. Esse material aqui pode ser seu. Que maneira? Assinando a plataforma da EBD online, tá? Material riquíssimo em conteúdo e riquíssimo também, meus irmãos, né, em questão teológica e pedagógica. Corações endurecidos, irmãos, a parte 2 do tópico 2 diz assim: concluindo a sua defesa de fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististe ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Mesmo diante de fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, os seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ao final do discurso de Estevão, ele acusou os ouvintes de corações ensurquecidos, né? O termo grego esclerorarcadia, que significa literalmente dureza de coração. Essa expressão ecoa os profetas do Antiga Aliança, que denunciava a resistência do povo à voz de Deus. O coração duro, irmãos, não é intelectual,
é espiritual, tá? A palavra hebraica kashé descreve algo duro, algo inflexível. Esse era o estado do Sinédrio. Conheciam a lei, mas rejeitaram o Espírito Santo. Assim, a religião se tornou obstáculo quando não se abre à ação divina. A igreja deve estar atenta para não repetir o mesmo erro. Quando o coração se endurece, até mesmo os sinais mais claros de Deus podem ser rejeitados. Estevão nos alerta que a verdadeira fé é sensível ao Espírito Santo e aberta à correção divina. Olha só, irmãos, coração endurecido em seus aspectos. Diz assim, um coração endurecido, ele tem por primeiro aspecto, ele resiste à voz de Deus. Pessoas de coração duro ouvem a palavra, mas não deixam se convencer. Segundo, eles têm orgulho e autossuficiência. O coração endurecido confia em si mesmo, mas não confia em Deus. Terceiro, o coração duro, ele é insensível ao pecado. O pecador endurecido já não se incomoda com o erro. E quarto, o coração endurecido, ele rejeita o Espírito Santo. Estevão acusa o Sinédrio. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, irmãos. Então, o coração duro, ele tem resistência à voz de Deus. Ele é orgulhoso e autossuficiente. Ele é insensível ao pecado e ele rejeita a voz do Espírito Santo. O tópico 2, irmão, tem por seguinte sinopse. Estevão defendeu o evangelho de sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. E o tópico 3 tem por seguinte tema. Estevão e o martírio da igreja. Parte A, contemplando a vitória da cruz. E parte B, perdoando o agressor. Vamos que vamos para prosseguir a nossa lição. Olha só, irmãos, antes de prosseguir aqui com o tópico 3, parte A, eu botei aqui na parte A, né, um banner aqui extra, que é qual? Qual é o correto? Vitória na cruz ou vitória da cruz? Olha aqui no banner só. Vitória na cruz. Enfatiza o local e o momento em que a vitória aconteceu. No ato da morte de Jesus, na cruz. Paulo escreve, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou na cruz. Colossenses 2,15, ou seja, o campo de batalha foi o Calvário, aonde Jesus, aparentemente derrotado na carne, venceu espiritualmente Satanás, o pecado e a morte. E vitória da cruz é o que? Enfatiza o instrumento e o meio pelo qual a vitória foi conquistada. A cruz, que era símbolo de vergonha e maldição, se torna agora o estandarte da vitória eterna. A expressão sublinha que a própria cruz de Cristo é a marca da vitória, não apenas momento histórico. Na prática, os pais da igreja e muitos teólogos usam as duas formas, vitória na cruz e vitória da cruz. Mas se for para citar textualmente a Bíblia, a forma usada por apóstolo Paulo é vitória na cruz. Entendeu? Vitória na cruz ou vitória da cruz. Lição, irmãos, fala assim 3, né? Parte A. Contemplando a vitória da cruz, tá? Não esqueça, a vitória da cruz ou vitória na cruz. Tem um porquê, tá? Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus, né? A uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém os seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Vamos lá, meus irmãos, contemplando a vitória da cruz. A vitória da cruz nos representa o Cristo ressurreto. Por quê? Olha só. Primeiro, Cristo ressurreto e vivo. Ele venceu a morte e nunca mais poderá ser vencido. Romanos 6,9. O seu corpo é real, mas glorificado.
podia ser tocado, né, tá lendo João 20, mas também atravessar portas fechadas. Segundo, Cristo é exaltado à direita de Deus. Ele ascendeu aos céus e está à direita de Deus. Atos 7,55 e Efésios 1,20. Essa posição significa autoridade soberana e governo universal. E terceiro, a vitória da cruz nos mostra Cristo glorioso no Apocalipse. João, ao ver em glória, diz: olhos como chama de fogo, voz como muitas águas, rosto como o sol. Ele aparece como filho do homem com poder e majestade, mas não mais em humilhação. Ele tem as chaves da morte e do inferno, demonstrando autoridade plena. Aqui está, meus irmãos, contemplando a vitória da cruz. O Cristo ressurreto e o Cristo glorificado. Irmãos, para poder fechar o tópico 3 e a lição, fala assim a parte B, perdoando o agressor. Mas não se esqueçam, curta o canal, se inscrevam, compartilhe, comente aqui embaixo, irmãos. Nos ajude. A tua ajuda para nós é uma coisa imprescindível, tá? Vamos lá. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Uma igreja que libera perdão, meu irmão, tá? Perdoando o agressor. Ele mesmo diante da sua morte iminente, ele olha para os céus e clama: Senhor, não lhe imputes este pecado. Ou seja, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é algo imprescindível para quem vai morar no céu. Libere perdão. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Te agrediu? Olha para Esther, irmão. Os caras pegaram pedra e tacaram dele até ele morrer. Então não faça isso. Libere perdão, pelo amor de Deus. Libere perdão para o teu próximo. Cure a tua alma e tuas emoções. Em nome de Jesus. Perdoando o agressor. Olha aqui, quais são as marcas do perdão verdadeiro segundo a Bíblia, irmãos? É um degrau, irmãos, tá? Olha só. Primeira marca, renúncia à vingança. Perdoar não é sentir que está tudo bem, mas é abrir mão do direito de revidar. Forte, né? Segundo, intercessão pelo ofensor. O perdão genuíno vai além do silêncio. Ele ora pelo agressor. Você ora, irmãos, por quem te ofende? Você tem orado, né, por que é teu mal? Olha só, o perdão é uma libertação interior. O perdão quebra as correntes do ressentimento, evitando que a mágoa vire prisão da alma. E quarto, o perdão é o reflexo da graça recebida. Quem perdoa reconhece que também foi perdoado. Paulo escreve: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Tá? Então o perdão ele vai refletir o que você de Cristo já recebeu. Somos pecadores, somos imundos, somos falhos, somos errados, mas Jesus Cristo já nos perdoou pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Libere perdão, irmãos. O perdão tem que ter marcas, né, em nossa vida, segundo a palavra de Deus. O tópico 3 tem por seguinte sinopse: a fidelidade de Estevão a Cristo levou ao martírio, tornando um exemplo de perseverança. Conclusão, meus irmãos, acabou a aula, infelizmente, né? Uma conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Qualificado, cheio de fé do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo, de uma cultura contrária. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega.
é o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Ó, a vida e a morte de Estevão vão revelar que a igreja é chamada para arriscar-se pela verdade. Seu testemunho mostra que a fé contestada precisa ser defendida com firmeza e com vívida fidelidade até as últimas consequências. Estevão, ele não apenas falou de Cristo, mas refletiu Cristo em suas ações, até no perdão aos inimigos. O risco que a igreja enfrenta não é sinal de fraqueza, mas de autenticidade. O termo dinamis, poder, né? Em Atos 6,8, lembra que o Espírito Santo é quem nos fortalece para testemunharmos com ousadia. Assim, a igreja não deve se intimidar diante da hostilidade do mundo. Que a lição de Estevão inspire a igreja de hoje a viver fielmente e com coragem, pois o evangelho não floresce na segurança, mas no risco da entrega. A vida do cristão é um testemunho vivo de que Cristo é o Senhor, mesmo diante da morte. Irmãos, que maravilha, né? Muito bom a aula de hoje, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a lição 10, que tem por tema a expansão da igreja. Fique na paz, em nome de Jesus. Ô glória, o nosso Deus é bom demais.